Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz uma pleiade de estrelas hoje no programa. Começar pelo nosso presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Mas olha, prazer, eu estou aqui. O prazer é meu e a honra começar por mim, que temos tantas ilustres presenças aqui. Presidente é presidente. Presidente é presidente, é. Ah, então, vamos começar pelo presidente. É antiguidade, né? Apesar de ser o mais jovem. Tudo bem, presidente? Tudo bem, um prazer, uma honra estar aqui. Inclusive debater com, como eu já falei, tão presentes, tão ilustres. Aqui o Dr. Marcelo Dornelles, talvez foi a primeira autoridade a me receber como presidente do conselho e recebeu de uma forma, olha, só tem elogios e deu a linha profícua de trabalho do CREMER, que está mostrando seus primeiros resultados agora. Então, realmente, eu fico feliz, gostaria de fazer esse elogio ao Dr. Marcelo Dornelles, que deixou o Ministério Público Estadual de portas abertas para as iniciativas boas que se fez. O senhor acompanhou o direito de resposta da nossa reitora da Universidade de Ciências da Saúde? Eu vi que ela esteve aqui no dia seguinte. Exercendo direito de resposta em cima do que disse Luiz Pereira Lima. Eu vi. O direito de resposta está no direito, na obrigação, só que realmente talvez a forma é aquela... Ele se baseou numa informação equivocada, naquele curso que teria um curso de história. Eu também acho que é um absurdo. Eu não fiz o curso de engenharia, fiz a faculdade de engenharia. Só que as críticas do Luiz Pereira Lima, eu assino embaixo, embaixo a maioria das críticas que ele fez. Curso de medicina, que é faculdade de medicina. Não, faculdade de medicina e o próprio formato. Hoje em dia, os alunos saem de umas faculdades de medicina das federais, algumas delas são muito bons de discurso e ruim na prática. Eles sabem fazer um discurso político, sociológico excelente. Só que saber atender pacientes não sabem. Mas todas as faculdades são assim. Quero saber um absurdo agora que os alunos fizeram na medicina, foi uma crítica. Eu não sei se até eu comentei com o deputado Zucco, que às vezes faz uma legislação para atender toda a sociedade, só que em alguns segmentos da sociedade isso causa problema. O que os alunos fizeram numa faculdade? Que entraram numa ação judicial contra uma faculdade privada, que eles não querem fazer os estágios, obrigatoriamente tem que durar no máximo 6 horas diárias. Então o estágio com 12 horas, querendo do HPS, não, eles não querem fazer, não posso. Pela lei dos estágios só posso cumprir 6 horas. Que bárbaro. Tem que contar para o professor Pereira Lima, mas isso, o que ele vai achar? Aluno, não quer ficar 12 horas, chegou o balhado ali na 7ª hora do plantão. E, infelizmente, a sociedade brasileira está se desvirtuando. Esse é o Brasil. Você está falando da sociedade do Brasil. O Brasil é assim, lamentavelmente. E, lamentavelmente, os alunos estão se buscando uma universidade privada. Não quero. Na 6ª hora e 1 minuto eu estou indo para casa. Aluno funcionário. Vereador Walter Nagelstein, a segunda votação do IPTU vai acontecer? Obrigado pelo convite de novo. Boa noite para vocês. Alegria estar aqui também. Tem que botar no fogo logo. Obrigado pelos elogios. Essa tese da segunda votação é a seguinte, tem 3... O quórum da Câmara de Vereadores... A Mônica vai chamar a segunda votação. Eu não acho que seja possível, porque essa é uma tese esdrúxula. Embora eu já tenha dito, e talvez isso no futuro seja objeto de revisão, esse aumento do IPTU. Mas a tese é a seguinte... Depende de quem for o prefeito, futuro prefeito. Sim. Acho que vai ser revisto isso. Mas eu quero dizer o seguinte... Dependendo de quem for o prefeito, revisa mesmo. Pois é, acho que tem que revisar. O senhor é candidato? Eu sou candidato. O senhor revisa? Reviso. Ah, tá. Mas é o seguinte, a Câmara tem 36 vereadores. O quórum para instalar uma sessão e para entrar na ordem do dia, o deputado Zucco, o que é? A ordem do dia é o momento que se aprecia os processos de lei legislativos, Marcelo, porque eles estão tramitando, aí recebem pareceres das comissões, quando ele está pronto para votar no plenário, é o momento da ordem do dia. A ordem do dia tem outros momentos, mas tem esse especificamente que é quando vai votar. Para votar tem que ter 19 vereadores. Esse é o quórum para instalar uma sessão. Tem o quórum simples, que é maioria simples. Então, tendo 19 e um processo está em votação, se 10 votam a favor e 9 votam contra, o processo está aprovado.
Mas o regimento diz o seguinte, toda vez que houver uma diferença superior a 3 votos, a favor ou contra um determinado projeto, o vereador ou qualquer vereador pode solicitar a renovação de votação, quando a diferença for inferior a 3. Então, é uma ferramenta regimental. O vereador Mauro Zacri, no ano passado, quando uma outra votação, que era quórum qualificado, que não era o simples, isso é uma explicação meio difícil das pessoas entenderem. O que é o quórum qualificado? Tem 2 quórums qualificados. Tem o quórum que é 19 votos, tem que ter no mínimo 19, é o primeiro voto qualificado. E o segundo voto qualificado é aquele que exige maioria absoluta, tem que ter 24 votos, que é os 2/3 dos 36. Para o que se exige 24? Para alteração de lei orgânica, por exemplo. A lei orgânica é como se fosse a Constituição do município. Então, quando vai alterar a lei orgânica, tem que ter 24 votos, que é a maioria absoluta. 2/3 do total dos vereadores da Câmara tem que votar para ver aquela alteração. É uma espécie de proteção que tem para leis importantes não serem alteradas a qualquer momento. Quando deu uma votação tipo essa do IPTU, deu, por exemplo, do IPTU foi 22 votos a 7 ou 8. Né? E como o quórum, o mínimo exigido era 19 para o IPTU, quem foi que requisitou a renovação de votação? O vereador Adelicel. Com base nisso, requisitou a renovação de votação. Se esse argumento dele for verdadeiro, acabou os 19 e acabou os 24. Por quê? Porque toda vez que um projeto de lei precisar fazer 19, ele não vai mais precisar fazer 19. Ele vai ter que fazer 22. E toda vez que um projeto de lei precisar 24, ele não vai mais ter que ser 24, ele vai ter que fazer 27. Então muda completamente a matemática lá de dentro. Então, o senhor acha que não sai? Eu não acredito que saia. Já há um precedente votado em plenário que diz que não é possível, que esse argumento não é verdadeiro, né, que essa tese não prospera. Esse precedente, essa votação para mim cria um precedente e eu acho que não vai haver a votação. Isso vai ser objeto, talvez, de um próximo governo que decida revisar essa questão. Deputado, Tenente Coronel Zucco. Luciano Zucco, pouca gente sabe que ele é Luciano, né? Luciano Mas Zucco. é Luciano. Uma alegria. Abdicasse do Luciano na tua vida? Acho que só a minha mãe ali que me chama pelo nome, na verdade. Quando tá brava. O sobrenome vem desde cedo, porque eu estudei em colégio público aqui em Porto Alegre, e lá, assim, até a quinta série, depois fui pro colégio militar, pra carreira militar, aí sempre era um nome de guerra, né? Mas eu quero agradecer, Paulo, a oportunidade. Hoje tenho 4 amigos aqui na bancada, que saindo da formalidade, né? O Walter, o Marcelo, Eduardo e você, muito feliz de sempre poder estar aqui, conversar com o público do nosso estado. Esse programa que é um programa nesta área do debate, né, Marcelo? Um programa mais sério que a gente vê a se tratar de política. Então, realmente, muito feliz dessa oportunidade. Já começo, né, já que começaram a falar, eu começo parabenizando no dia de hoje os 507 novos soldados da Brigada Militar. Hoje eu fui no evento lá no Gigantinho, um evento lindo. Vai ao baile hoje à noite? Não? Esse não marquei ainda. Não, hoje à noite eu vou para Sapucaia. Hoje tem lá o prefeito de Colatina, o deputado Vilmar Lourenço, convidou aquele prefeito que é conhecido nacionalmente, né? Na internet, né? Exatamente. Bota a mão na massa. É um prefeito... E ele deu um exemplo muito bacana. Ele cobrou R$ 3.500 a palestra e já foi vendido todos os ingressos e o dinheiro já foi diretamente revertido na prefeitura e a cobrança do ingresso 1 quilo de alimento. Então hoje daqui eu vou lá a Sapucaia, mas eu queria mais uma vez parabenizar a todos os 507 brigadianos e brigadianas que hoje de manhã se integraram a esta corporação centenária, né? Hoje foi um evento muito bonito, parabenizar o governo do estado. Acredito que tem que ser um planejamento e não demorar 5 anos para se ter um concurso. Eu tenho certeza que o correto era realmente a gente ativar aquela academia da Brigada, uma academia tão forte, para que todo ano tivesse concurso público, no efetivo menor. Daqui a 30... quer voltar à Academia dos Sonhos, porque essa agora não. Daqui a 30 anos, não Paulo. tem nada a ver com a academia. Daqui a 30 anos, o que vai temos acontecer? lá não é uma academia. Mas é porque é feito... Infelizmente. É porque é feito
princípio da massa, né? Desapareceu o aspirante, desapareceu o subtenente, primeiro-tenente. Concordo em tudo. Para mim tem que voltar o aspirante, que é o que vai encabeçar a tropa inicial ali, tem que voltar o segundo-tenente, primeiro-tenente, e tem que voltar o concurso anual. Porque daqui a 30 anos, esses mesmos 2.000 soldados que estão se formando vão poder ter tempo para ir para a reserva e a gente vai ficar sempre cobertor curto. Mas fazer esse registro, meus parabéns a todos 507 brigadianos. Nosso procurador, Marcelo Dornelles. Estou com saudades do meu amigo, hein? Pois é. Fazia tempo que não vinha esse programa. É só tu me Eu achei, perguntar, até achei que ele estava de mal com a gente. Não, ao contrário. Já sabe, sempre que me liga eu tento ajustar. Sabe que aqui a gente é naquela- preocupado com essas coisas. Não, naquela... Especialmente representante do Ministério Público, que está de mal com a gente nunca quer isso. Hoje, no Pampa Debates Estrelas, começaram a parabenizar a governadora. E ela, em função, nós tínhamos um elemento não, uma pessoa muito querida até, mas que tinha muita discordância no grupo. E ela acabou se afastando naquela época. E começou todo mundo a parabenizar. E eu me lembrei, liguei para ela, não, mas me bota de novo e tal. Né? Então ela voltou ao Pampa Debates Estrelas. Ah, que bom, E eu já fico chorou não ter ido no nosso evento lá na BB, viu? Eu vi que Vai ela ter o segundo, ela Paulo? não... Vai ter o segundo. Eu vi cumprimentar, ela não respondeu, é verdade. Não, mas agora já tá. Agora já tá. ali. É uma satisfação sempre estar aqui, né, Paulo? A gente ajusta o horário, a agenda, e sempre eu faço questão de vir aqui, ainda mais uma tarde de sexta-feira com pessoas tão ilustres, amigos aqui nesse debate. Agradecer a referência, Eduardo, e é importante, nós estreitamos sim, a partir da entrada dele, a relação do Ministério Público com o CREMERS, várias facetas de trabalho que temos para fazer juntos no plano institucional. Então, para mim, foi uma honra te receber e ter estreitado e continuamos, né? Agora, na sequência, tem um evento lá que eu vou participar. Então, muito obrigado pelo convite, pela referência e por essa participação. E é uma honra estar aqui, né, Paulo Sérgio? Sempre estou à disposição para os debates. Hoje teve tanta coisa acontecendo aí, né? Vazamentos. Eu quero fazer uma pergunta. Essa questão do aeroporto aí. O Ministério Público Federal entrou em cena. Nós juntos, né? E vocês juntos. Né? É, claro, as razões a gente sabe. Mas por que aí tramita na Justiça Estadual e não Pois- na Federal? Porque aí deve ser. Eu não entrei exatamente no concreto, enfim, não passou por nós lá. Isso é uma atividade lá da promotoria da urbanística, mas pelo que eu sei é porque o tipo de contrato que eles estão avaliando ali no tocante à desocupação é matéria que não é matéria federal, né? É matéria estadual. É um ponto periférico do contrato em si, né? E aí houve uma articulação do Ministério Público Estadual e Federal juntos, com o mesmo propósito, entenderam de acionar e tentar colocar Mas vem cá, eu fico definição da olhando responsabilidade isso. por isso para... Eu fico olhando para isso aí a gente leva tantos anos para conquistar as coisas, mais anos, e bota anos, e mais anos, e anos, e anos, e entraves, aí vão desburocratizar. Aí vai lá o Ministério Público em pé. É de chorar em alemão. Já viu alguém chorar em alemão? Já vi, mas Não, me deu vontade de chorar em alemão agora aqui. não, mas Mas é isso verdade. me permite explicar. É que, na verdade, assim, falando para o público de casa, né, o Ministério Público está fazendo valer o contrato, né? Então, o contrato da Fraport da questão do aeroporto prevê que, como responsabilidade deles fazer a remoção das famílias. E fazer remoção não é despejar. Fazer Agora remoção... o Ministério Deixa eu Público, só terminar. só para lhe ajudar a responder. O Ministério Público pode achar se o valor é caro ou barato, em que base o Ministério Público acha isso? Eu acho que a questão é a seguinte, ó. O remover famílias não é despejar. Remover é tirar daqui e colocar aqui. Em circunstâncias Mas alguém de vai dignidade. Alguém vai despejar alguém? Não. É que estão dizendo que a responsabilidade no contrato está no contrato. Está no contrato que a Fraport assinou que eles eram responsáveis pela remoção. Então façam a remoção. E como eles decidiram administrativamente não fazer, houve então a ação, intervenção do Ministério Público para que façam aquilo que eles se comprometeram no contrato. Quem é que arbitrou o valor da indenização a cada família? Bom, isso eu não sei te dizer, mas tem parâmetros. Pois é, né? aí é que é complicado. Isso são parâmetros buscados na assistência social da prefeitura, Porque etc. o parâmetro que eu sei que o procurador federal utilizou
ele duplica o valor que normalmente é utilizado pela Prefeitura de Porto Alegre na realocação das famílias em áreas irregulares ou áreas invadidas, né? Que seria em torno de R$80 mil por família, pelo que o DEMAB pratica em Porto Alegre, e o que teria arbitrado ou definido o procurador federal que cuida do assunto é R$160 mil, tomando como base o valor que o DENIT teria estabelecido para a realocação das famílias ali nas ilhas. Na questão da ponte, né? E que era um valor que dobrava o custo que é praticado aqui. Bom, o DENIT deve ter tirado daquela parte mais baixa da economia, aquela da ponte. Aquilo é um horror. Não, o dinheiro deve ter saído dali. Não, acho que essas questões todas elas são discutíveis e eu te confesso que eu não entrei nesse detalhamento. Né? Aliás, a linha federal, aquela questão da ponte. Da ponte federal. É que é o mesmo procurador que estava tratando a questão da ponte e iniciou tratando a questão do aeroporto. Mas a questão, claro, que de valores é totalmente discutível e questionável. Me parece que o valor adequado seja se pratica no município. Pois é. Aí me parece que é onde está o nó da questão, talvez, né? Não, mas isso é algo que se tiver boa vontade de todos, se resolve. O grande problema com relação a isso, e essa boa vontade que o Dr. Marcelo está falando, e que infelizmente não é só boa vontade, é um pouquinho o tempo das reformas do entorno do Grêmio. É possível que a cidade espere 3 anos por decisões burocráticas? Não é necessário que a gente consiga fazer um pacto de que essas coisas sejam resolvidas em 6 meses, por exemplo? Ali no Grêmio é a mesma coisa. E parece que às vezes eu vejo o seguinte, e não quero pessoalizar em ninguém aqui, mas quero falar na burocracia. A burocracia é insensível. Parece que um cara está atrás de uma mesa e os dias passam e para ele não faz diferença. Ontem eu tinha um evento lá no Sesc Senat, ali do lado da Arena do Grêmio, à tarde. Saí dali e passei ali, antes do jogo, já estava aquela movimentação para o jogo. Aquelas ruas todas destruídas ali. E não é de hoje, a gente sabe disso. Né? Isso eu posso tratar com profundidade, porque isso eu tratei diretamente. E aí o Marcelo conhece bem. Agora. Então eu só quero rapidamente dizer o seguinte, a OAS Caragunes, quando foi para lá, ela ia instalar o estádio, 12 torres e um shopping center. Aí muda a condição econômica e muda o projeto. A Caragunes desiste de fazer o shopping center e desiste de fazer 14, das 14 torres faz 7. E o estádio. Aí faz uma repactuação no âmbito administrativo do município. Dizendo o seguinte, mudou, então muda as contrapartidas. Aí o Ministério Público se resignou com aquilo. Não foi com isso. Tá, mas entrou com uma ação contra o Clóvis Magalhães. Mas não por isso. Né? Isso que tu está dizendo até agora está correto e nós concordamos. Não foi por isso. Contra 2 secretários porque teriam mexido lá na pactuação. Bom, aí vem resolve tudo, tá bem. Então, ficam as 7 torres aqui e o estádio aqui. E qual é o valor que vai ser dado para fazer as obras do entorno? Esse valor, houve uma discordância. E nessa discordância, nós estamos há quanto tempo, doutor Marcelo? 3 anos vai fazer? Ou mais, mas a questão, acho que eu concordo contigo até ali, na repactuação. O problema que o Ministério Público entra, e a primeiro momento ali, é que todo esse complexo foi tratado sem tratar de compensações ambientais. E aí que está a grande questão, que a gente pode chamar de questão. Então eram as torres, era o estádio, era o shopping, iam mexer em toda a estrutura lá e as compensações ambientais previstas em lei foram completamente ignoradas. Por dolo, por culpa, por esquecimento, foram ignoradas. Então nós ingressamos com uma ação para, vocês têm que fazer as compensações ambientais e de impacto urbano na cidade, que tinham esquecido. São as mitigações. E aí quando houve essa repactuação, e nós concordamos com tudo, se continua trabalhando esses valores. O que aconteceu com grande prejuízo no tempo foi o processo de recuperação judicial da OAS, né? Porque estava tudo certo, foi feito um acordo com a OAS e ela, acho que 40 e poucos dias depois do acordo, ela entra em recuperação judicial em São Paulo. E aí teve que paralisar tudo. E aí não se podia mais fazer investimentos, responsabilizar ninguém até que tinha decidido isso.
Eu entrei agora nisso ano passado, tu sabe, mas buscando não a questão jurídica, a questão da mediação e negociação. Mas o Ministério Público tentou entrar em São Paulo na vara de falência como credor, não conseguiu. Entramos. Né? Isso. E aí vai. Isso. Não, mas atualmente... Só que eu tenho uma ótima notícia para quem é empreendedor e também para quem está pensando em empreender. Você sabia que o Sebrae se disponibiliza a realizar diversos cursos, está realizando online para você acessar quando e onde quiser? Este é o Sebrae RS. E é isto mesmo, acessando sebrae-rs.com.br, você vai encontrar o conteúdo certo para auxiliar na transformação do seu negócio ou para colocar uma nova ideia em prática. As inscrições são gratuitas, tudo pensando no seu futuro para você se preparar e melhor encarar novas oportunidades. Acesse o sebrae-rs.com.br e comece agora mesmo a sua transformação. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. O CREMERS é contra a abertura de novos cursos de medicina e a criação de mais vagas nos cursos existentes. Mais do que quantidade, é preciso buscar isto sim, mais qualidade na formação. Hoje são 336 faculdades de medicina no Brasil e são 450 mil profissionais em atividade. Não faltam médicos, o que falta é mais estrutura e uma política séria de saúde. França, Itália, Chile, Argentina ou Portugal, a Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país, para que você possa, assim, viver o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo está especializada em vinhos para atender você. Passe em uma das nossas lojas, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. Presença digital é fundamental. A tecnologia deixou de ser uma escolha. Não tem como viver sem. Mas na Unicred, as pessoas continuam sendo fundamentais, pois uma instituição financeira cooperativa é basicamente isso, confiança nos relacionamentos. A Unicred chama isso de prosperidade sem perdedores. Mas você pode chamar de respeito pela sua inteligência. Se isso faz sentido para você, venha ser, como eu, um cooperado Unicred. O Aqualocos no inverno. Sim, porque está aberto e tem muita natureza com área de fazenda. Faça como Walter Neison, pegue a sua moto e vá para o Aqualocos no final de semana. Crianças, né? Além de montanhas russas, shows e muitas atrações na área de diversão, tem também o hotel, aberto o ano todo. Veja no site aqualocos.com.br. E vamos agora anunciar a nossa próxima atuação. Quero convidar o Dr. Eduardo Trindade para anunciar. A craque já. É uma honra e uma satisfação, mais uma vez, anunciar o professor, doutor, oncologista, talvez um dos mais brilhantes oncologistas do Brasil, o Dr. Gilberto Schwartzman. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. A ideia de liberar o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol não poderia ser pior. O abuso do álcool está associado a um aumento da violência e mortalidade e dados apresentados e defendidos pela nossa Secretaria de Segurança e Brigada Militar confirmam isto. Não é razoável justificar a sua liberação com a justificativa de que bebidas alcoólicas são vendidas livremente nas proximidades dos estádios de futebol. Um erro não justifica outro. Que o governo então proíba a sua venda nesses locais nos dias de jogo de futebol. O bom senso e a boa medicina são contra a ideia de liberar o consumo de álcool nos estádios de futebol. Agora correndo e não... Vamos limpar os óculos. Já adiantei aqui a sua lensometria, né? Para que o senhor possa limpar o seu óculos, lá do Centro Erótica. Mas o senhor quer concluir? Fez Onde é que está sucesso a lá luz em do... casa esse lencinho aí. Onde é bom, está a finalização de tudo isso na Arena do Grêmio? É isso. Teve só uma outra ação que o Ministério Público fez contra o município, porque fizeram um acordo em que essas obras do entorno, que eram responsabilidade do empreendedor, passaram para o município, ou seja, para todos nós pagarmos a aula. E nós, o Ministério Público, não permitiu. Mas hoje, eu estava dialogando com o Walter aqui, hoje a questão está ligada muito mais a uma questão da Caixa Federal, e nós estamos mediando isso, porque a Caragones, a empresa que foi constituída pela OAS para fazer a obra, ela foi constituída com recurso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Então, qualquer tipo de acordo, ele tem que ser homologado pelo Conselho do Fundo de Garantia, que é ligado à Caixa Federal. Então, realmente, a burocracia Como mexe faz o dinheiro. parte, mas isso não tem Como nada a mexe o ver dinheiro do trabalhador. com a nossa atividade. Então, nós estamos tentando construir esse acordo envolvendo a Caixa Federal para, assim, conseguido as coisas... E eu, como vereador da cidade, só o que eu quero é que o mais rápido possível isso se resolva. Sim. Tu és Mais gremista, rápido. Walter? Hã? Tu és gremista? Eu sou colorado, mas eu luto pela melhoria das obras do entorno do Grêmio e luto pelo projeto do Grêmio na Azenha, que vai transformar a Azenha, e luto pela nova torre que o Internacional está querendo fazer, ali que tem vai que ser o fazer. novo skyline de Porto Agora tem Alegre. que fazer uma área de turismo ali na Zenha, ali, fazer visitação ao Coliseu Tá feio Porto lá, né? Alegrense. Eu espero que não vire um coliseu. Eu tenho dito isso Qual há a 2 anos. avaliação do deputado Zucco sobre a indicação do Eduardo Bolsonaro para embaixador? O Eduardo Neumann está perguntando. Pô, que bola nas costas. Essa pergunta, ele a função de embaixador em Washington, ou qualquer embaixada, é uma função estratégica, política e, logicamente, que o presidente Bolsonaro deve, dentro da sua linha de estratégia, raciocínio e ligação para com os Estados Unidos, ter levado isso em consideração. O Eduardo apresenta, na visão do presidente, essa capacidade de articulação. É importante falar que uma embaixada não é composta de uma pessoa, não é só um embaixador. Ali existe toda uma equipe que trabalha de forma centralizada em vários ramos, então a economia, a segurança, a política, e lá existem outros diplomatas, e a figura do embaixador é uma figura extremamente política, extremamente estratégica. Quando ele tem uma entrada, uma capilaridade junto ao governo, no caso americano, eu acredito que seja essa a intenção do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. Tem outros nomes? Com certeza. Tem diplomatas de carreira? Com certeza. Mas ele deve ter, na sua avaliação, levado em consideração esta ligação que ele quer manter com o presidente. Deputado Luciano Zucco, meu deputado, só orgulho, a Geni está dizendo aqui. Não é só nas canelas, né? Tem no cravo também. Não, tem no agradeço. cravo. Em compensação, aqui tá me dando um xixi aqui, a dona, deixa eu ver o nome dela aqui, a dona Yara Corbini. Por favor, Paulo Sérgio, chega desse assunto de curso para a faculdade, já deu. É que o presidente não tinha vindo aqui, dona. Eu queria ouvir o presidente, dona Yara Corbini. Mas agora aproveitar, Tá bom, então... depois vou me secar. Então. Aproveitar a presença do Dr. Marcelo Dornelles, deputado Zucco. Não sei se vocês leram a última notícia, que as instituições profissionais do Estado devem quase R$1 bilhão ao IP Saúde. E todos nós temos visto a repercussão, principalmente para os escalões mais baixos da brigada, como os cabos, soldados, sargentos, ou o magistério, que tem que se valer desse convênio. E agora o convênio IP não tem onde buscar. Vários hospitais estão se descredenciando do IP, vários médicos estão se descredenciando do IP, porque a remuneração do IP é realmente baixíssima. O IP, vários insumos tecnológicos, ele não incorporou essa tabela. Então não tem como se prestar um atendimento adequado, por exemplo. Hernioplastia por vídeo, o IP não cobre, que é um procedimento muito mais rápido numa população economicamente ativa. Um soldado, ele sai do campo de batalha, ele sai do policiamento ostensivo, onde quer que ele volte o quanto antes. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos propor para ele uma hérnia por vídeo. Normalmente é uma doença que acontece... Ou ainda não prevê isso no IP? Não prevê isso no IP. Você é mais velho que andar de O galocha? IP não cobre o grampo, que é o que sai caro da cirurgia. O IP não cobre. Daí, o profissional é obrigado a pagar. O profissional já está tendo seu salário atrasado. E ainda por cima o IP. Mas grampo, vão esclarecer, não é hackeamento, não, né? Não é. Não. Sobre hackeamento? Não, sobre hackeamento não. Não, olha aqui, só para ver, vocês adivinham as cores agora do Dilon Camilo aqui. O Moro avisa autoridades que as mensagens apreendidas com hackers serão destruídas. Preso, filiado ao DEM, diz a Polícia Federal que hackeou mensagens da Lava Jato e as entregou de forma anônima ao Intercept. Helicóptero presidencial usado para lavar paredes do Bolsonaro ao casamento de Eduardo, em trajeto que seria feito de carro em 35 minutos. O que dirá a direita depois desses fatos? Qual é a cor do Dilon Camilo, afinal? Dá para perceber aqui, não? Eu acho que ele deve estar com a Esses camiseta questionamentos? do Kim Jong-il.
Né? Deve estar com a camiseta do Kim Jong-un apertando um botão, assim, de... Só nessas afirmações dele dá pra perceber, né? Que... Agora, essa questão de hacker, de mensagens, uma das coisas que a gente tem que ter responsabilidade é que hoje, se há esta possibilidade efetiva, eu já conversei com alguns técnicos da área, se realmente há, no caso do Telegram, tudo passa a ser uma desconfiança e não tem como se confirmar nada. Então, no momento que tu consegue mexer nas conversas, tu consegue interagir, tu consegue burlar, e hoje em dia tu pode até por programas imitar uma voz ou realmente fica difícil. Zuco. E aí a gente pode usar para o lado negativo. A gente tem que ter muito cuidado, temos que ser responsáveis. Logicamente que deve ser analisado cada caso, mas eu fico muito preocupado quando falo em relação ao ministro Moro, que realmente já conversei com alguns juristas, já conversei com juízes, e essas ligações para com o Ministério Público Federal, todos me falaram que eram extremamente normais. A gente tem que ter muito cuidado para não enxergar pelo em ovo. Uma vez eu vi, o meu pai era chefe da Casa Civil, e chega Governo lá... Colares. Governo Colares. Chegou um oficial... Meu professor nessa época. Foi teu professor, Marcelo? Nessa época. Na PUC, beleza. Direito Penal 4. É por isso que vocês brigam, os dois. Não, nós não brigamos. Irmãos, é como irmãos brigando. Não, nós não brigamos. A gente afirmou posições diferentes aqui, bom, né? então tá bom. Com respeito. É, O senhor é que gosta Bom. de botar lenha na fogueira. boa, não. Mas Mas com esse frio, vamos acender essa lareira aí, vocês estão muito brandos hoje. O Zuco, que é oficial das Forças Armadas, sabe disso, trabalha com essa questão da informação, da inteligência e da espionagem. Há muito tempo a gente sabe que nenhum desses dispositivos aqui são seguros. Eu me lembro que Israel, uma vez, eu tive 3 vezes lá, trocou um celular de um chefe do Hamas e botou um celular com uma mini bomba dentro. E entrou alguém dentro da casa dele, que ninguém sabia quem foi, nem em qual momento, trocou o celular. O cidadão pegou, atendeu o celular, devia ser aqueles Motorola, o grandão, aquele explodiu, né? E explodiu a cabeça dele. Eu estava falando do meu pai, um dia eu me lembro que chega alguém da Brigada Militar lá e apresenta para o governador e para o meu pai uma maleta que abria. Essa maleta tinha uma espécie de um botão que faz o dial do rádio e O doutor Marcelo operou muito, sim. e uma agulha que faz assim aqui, ó. E O conforme... Ministério Público ainda tem, não? Não tem mais? Conforme vai andando a frequência, vai entrando no celular de qualquer O um. Guardião. Sistema Guardião, você vai até lembrar o nome. Sim, isso é uma maleta clandestina. E escutava o celular de quem quisesse, aonde fosse. Então, é o seguinte, quiser fazer coisa errada, saiba que você pode estar sendo observado em qualquer momento, especialmente com isso daqui. Agora, a grande dúvida minha é o seguinte, como é que esse vermelho, Walter, meu xará, que foi preso anteontem, tinha o celular, o número do telefone das pessoas mais importantes do nosso país? Como é que eu tenho? Eu não tenho o telefone do Marcelo, por exemplo. Tenho o telefone do Paulo Sérgio. Como é que alguém, que é um cara que ninguém sabe quem é, num determinado momento tem na sua agenda o telefone das pessoas mais importantes do país? Alguém tem que ter dado para ele. Alguém passou. Tem a fonte da fonte, tu acha, então? E a notícia de hoje, que eu espero seja confirmada, e não vou falar nomes, é de um prócer de um dos grandes partidos da esquerda brasileira, que foi, inclusive, candidata na eleição majoritária. E que teria esses contatos e que teria passado segundo a confissão a ser confirmada desse hacker que foi preso. Agora, se de fato isso aconteceu... Não vai falar mal de gaúcho Não, aqui, não. não vou. Não, Tá? tá. Se de fato, estou tendo esse cuidado para não nominar as pessoas, para saber se isso não é fake news. Se de fato isso aconteceu, é gravíssimo. Por quê? Me parece que tem uma coisa no direito que a gente chama de... os indícios são muito claros e há uma verossimilhança nessa história. Isso, o Glenn Greenwald, é isso? É casado com um deputado do PSOL, Sim. que por sua vez é uma costela do PT, que por sua vez é também atrelado a um outro partido que se chama PCdoB. O cara preso diz que tentou vender para o PT.
E ele próprio... E o hackeador é do DEM, como é que explica isso? E o hackeador esse que está dizendo Esse que... eu omiti. Inclusive que teria feito... Eu omiti isso. Não. Ah, não, o quê? cara. O senhor que Filiado ao DEM. Não, eu ouvi que que teria apoiado o Bolsonaro aqui nas redes sociais porque tem um contrato que está no nome dele, ele era amigo desse cara e ele teria, porque o cara tinha restrição, o tal do vermelho, o Walter, que já estava respondendo, teria restrição para poder fazer um contrato com uma empresa de dados, e teria feito no nome desse outro, que tu estás dizendo aí que é filiado ao DEM e que nas páginas sociais, inclusive, eu li sobre isso, teria apoiado o Bolsonaro. Eu ainda acredito na imprensa brasileira. Né, aparece uma foto dele com o Bolsonaro. E que ele diz que teria sido usado por esse outro. Que me parece que é muito clara a história, é muito evidente a história, de que de fato ele está dizendo que tentou vender e que hoje se sabe que ele vendeu esses dados. É o seguinte, olha aqui, a cadeia tem que funcionar, meu amigo, para todo mundo. Se hackeou ilegalmente, tem que responder por isso. Tem que responder. Porto Alegre falou tanto em democracia. E por que no nosso Estado a Assembleia e o Judiciário não dividem seus salários com o Executivo, tudo com a aprovação da Assembleia? O Paulo de Torres está perguntando. Ele bota aqui, a segurança pública está enxugando gelo, prende e os marginais são soltos. Como explicar isso? Eu vou só iniciar. Assim, eu acredito que o Paulo está, pegando a segunda parte, ele tem parte de razão, que realmente a nossa segurança ela está precisando de um planejamento estratégico. E o governo atual ele está demonstrando essa iniciativa. Tem o RS Seguro, hoje com uma formação de centenas de brigadianos, policiais civis, agentes da SUSEP. Há uma resposta, mas realmente essa impunidade é o que marca, para mim, a grande questão da criminalidade. Hoje um criminoso, ele se sente à vontade, porque existem já números, mas eu vou citar claramente. A cada 100 ocorrências que um criminoso vai cometer, a cada 100 delitos, ele pode ser pego, nas estatísticas, 2 ou 3 vezes. E este mesmo criminoso sabe que tendo um advogado, seja defensor público ou um advogado particular, ele não fica na cadeia se não for um reincidente, se não for um crime grave. Então a gente vê que a impunidade, ela realmente norteia a criminalidade no país. A gente teria que ter não só uma reforma da Previdência, não só uma reforma tributária, mas uma reforma no Código Penal, na lei de execuções penais. E certos crimes como o furto, que é um crime grave, né? Ali no litoral roubam as casas das pessoas. Aí o cara é preso. Ele é levado para a delegacia, é lavrado flagrante. Vai embora para casa. Um estuprador tem que mofar na cadeia. Vai embora para casa. Mofar, tem que virar pó. E tem que ter uma injeção. Isso me decepcionou o Bolsonaro. Ele era a favor da pena de morte e desistiu da pena de morte. Estuprador, criminoso. A gente tem que realmente fazer... Mas no caso de pedofilia, por exemplo... E tem outros equívocos também em relação a isso, por exemplo. Qual é outros equívocos que ninguém aborda, por exemplo? Consumo de entorpecentes. O Dr. Marcelo Dornelles aqui pode comprovar isso. Qual as nossas taxas de recuperação de usuários de drogas? Até... Alguém hoje... Pegamos um surtado aqui na rua, alguém com baixas condições econômicas lá, o filho de uma diarista que agora está surtado numa crise de abstinência. Que a gente sabe que ele vai delinquir. Um viciado em crack... A partir do momento que ele se torna viciado, ele rouba da sua família. Quando sua família não tem mais condições, ele rouba o carro, ele assalta a céu aberto. E mata a própria família. E mata a própria família. Quantos casos que a gente já viu que já mataram os pais, já mataram a mãe? E aí? E o nosso tecido social que consegue... Se eu usuco o Marcelo, disser o seguinte, que a gente quer uma internação compulsória de um cara desse porque ele é doente, porque ele perdeu o elemento volitivo, a vontade que está dominada pela droga, vamos chamar de fascista. Mas daí pergunta... Doutor Walter, eu pergunto, 90% dos psiquiatras apoiam internação compulsória em alguns casos. Só a esquerda não é uma internação psiquiátrica para colocar no depósito. Quero dar um dado para os nossos amigos que estão nos assistindo. Eu tive a oportunidade, Paulo, de conversar com o embaixador do Uruguai. Chamei no canto, tomando um cafezinho, embaixador, fala para mim, como é que tá essa situação da maconha no Uruguai? E ele falou,
Zuco, foi a pior besteira que o país fez. Aumentou a criminalidade. Horrores. É sim uma porta para outras drogas. E eu faço a todos os pais que acham bonito fumar maconha, que depois... Mas tem pai que acha bonito? Mas claro que tem pai que acha que é normal, acha que maconha não é problema. E depois, quando tiver um brigadiano assassinado, não fale besteira. Então, na verdade, eu sou extremamente Na contrário. sua linha de raciocínio, qual é o que está dizendo aqui o Carlos Eduardo? Olha que beleza o nosso estado. Ele coloca duas coisas, a última que tem a ver com o que o senhor está dizendo. Olha que beleza está o nosso estado. Você ocupa uma área que não é sua. Fica o tempo que quiser lá. E depois só sai se ganhar uma casa nova e tudo isso com apoio do Ministério Público e da Justiça. Enquanto isso, as empresas do Rio Grande do Sul estão indo embora daqui. E depois ele complementa. Bandido em fuga pode atirar na polícia? E pode com aval da Justiça? Pergunta ele, o Carlos Eduardo. É claro que não, mas não sei onde é que eles tiram isso, né? É que às vezes as versões acabam virando verdade, né? Então, as desocupações ali não tem esse condão de querer dar um ganho às pessoas. Isso é uma discussão de caráter social. Mas é uma área invadida ou não é? Era uma área que não tem, ela é uma área daquelas que, ela dá para entender como invadida. Claro assim. que é invadida. Invadida, assim. E ela não estava em condições de moradia. Então, por isso que nós sempre tentamos fazer desde o início, esse projeto de remoção é muito antigo. Mesma coisa está acontecendo agora lá no extremo sul, a antiga área do Breno Caldas lá. Um grupo da esquerda organizou um grupo de indígenas, promoveram uma invasão, uma ocupação. E agora estão querendo dizer que aqueles indígenas sobre a questão anterior, a questão da segurança. Ele comentou também o negócio do tiro, é por causa do posicionamento do juiz. Judicial. É que depois a gente comenta. Isso é aquilo que a gente chama, conversei ontem na Corte da Justiça sobre isso. Claro que eu não vou trazer meandros aqui, mas isso a gente chama no sistema de decisões teratológicas. Então isso é exceção da exceção da exceção, foi enfrentada imediatamente pelo Ministério Público, o próprio Poder Judiciário corrigiu, e nós estamos agora verificando a possibilidade de representar funcionalmente contra a juíza que agiu dessa forma. Estamos ainda no processo de avaliação. Mas acho que assim, a grande questão hoje, eu já falei isso aqui também, né, Paulo Sérgio, na segurança pública, ela se chama sistema prisional. Sistema prisional. Sabe? Com todo respeito, assim, botamos 500 policiais, vão prender os mesmos. Enxugar gelo. É verdade. Vão prender os mesmos, os crimes continuam sendo praticados dentro dos presídios, eles continuam usando o telefone, e o norte, a grande massa da criminalidade violenta do nosso estado, do nosso país, da nossa cidade, se chama sistema prisional. Então não existe como trabalhar a segurança pública sem investimento e criação de mais vagas de forma urgente, emergente no sistema prisional. Até para acabar aquela vergonha que está na frente do Palácio da Polícia hoje. Mas aí que tá. Isso que está dizendo, Walter, é importante assim, claro, tem discurso de impunidade e também não deixa de ser verdade, mas olha, não se tem mais onde botar preso. Se prende, tem preso em delegacia, tem preso em viatura, tem preso em contêiner, tem preso em presídio, tem preso na rua, tem preso com tornozeleira eletrônica, tem preso... Por quê? Porque se prende, se condena, o que tem é que melhorar o sistema e entrar na questão da droga colocada pelo doutor Eduardo aqui. Ela é o pano de fundo de tudo isso. Agora aquela coisa assim... O senhor deu um raquetaço e voltou para o executivo, então a culpa. Não é executivo, isso é culpa de todo mundo. Eu não acho, sabe, Paulo Sérgio? Eu já tenho idade, experiência. Sim, mas pode ser de todos. A comunidade tem que ajudar. Sabe quando é que eu digo assim, por exemplo, para quem em casa que está vindo agora, o nosso programa vai dizer que preso é prioridade. Vamos me xingar. Por isso que eu admiro o cidadão. Eu não. Porque até a minha consciência está definida. É o juiz Johnson lá de Lajeado, que liderou a comunidade, construiu o presídio feminino, o presídio masculino, o hospital lá. É uma opção. Agora, tu quer ver uma coisa que é importante dizer? É fácil dizer aqui assim, é do Executivo, é do Ministério Público. Não, é de todo mundo. Não delega. Agora, veja só, e o Walter, claro que a matéria não é municipal, mas qual é o candidato que vai se eleger dizendo que tem que enfrentar a questão do sistema prisional e melhorar as vagas? Não. Porque tem aquela cultura, aquele sentimento que quanto pior, melhor. E isso é um equívoco. Marcelo, sabe o que um prefeito pode fazer? Isso é um equívoco. Que é definitivo na segurança pública, é a criação de um projeto, de um programa de planejamento familiar. É isso aí. Tem um livro que se chama Freakonomics. O senhor está prometendo isso? Não, eu estou dizendo que qualquer prefeito tem que fazer. Se eu pudesse, faria, sem dúvida, um grande programa. As meninas têm que ter, a partir dos 12, 13 anos, a possibilidade de ter um implante subcutâneo para controlar.
Tem um livro que se chama Freakonomics e que faz um estudo de uma diminuição num determinado momento do período de tempo nos Estados Unidos dos índices de criminalidade em vários estados. E fizeram uma correlação disso com a liberação do aborto. E acabaram verificando que tinha uma correlação imediata nisso. Eu sou contra o aborto. Então, por que eu sou contra? Porque eu acho que tem que preservar a vida. Onde é a pesquisa? Essa pesquisa, um livro que se chama Freakonomics. Mas onde foi feita? Foi feito em alguns, é um capítulo do livro, especificamente desse Freakonomics. Não, mas o local, tu não São vários estados lá dos Estados Unidos onde se verificou que havia a diminuição desses indicadores e que a partir daí conseguiram fazer, utilizando metodologia, essa comprovação científica. De novo, eu não estou defendendo o aborto, muito antes pelo contrário, mas o que acabou dizendo Mas é o seguinte... porque é crime defender o aborto? Não, é que é uma questão complicada, é uma liberdade. Mas essa questão realmente que falta também, que envolve segurança pública, planejamento familiar. A maior taxa de evasão escolar é mãe adolescente. Qual é a política pública adequada para mãe adolescente? Infelizmente, há 2 anos atrás, a gente viu o Conselho Municipal de Saúde indo contra a questão de colocar implante subcutâneo em paciente adolescente. É o maior um discurso demagógico, né? Não, o discurso completamente não técnico. Que estavam esterilizando mães negras e pobres da periferia da cidade. Mas essas, infelizmente, são as maiores vítimas. E depois nós fizemos um planejamento com o Hospital de Clínicas do Ministério Público e entraram com ações e tal, dizendo que nós estávamos agora... fazendo eugenia. Com as meninas abrigadas. Então, não, e está mais que provado esses dados, em termos de segurança pública, a maior taxa de evasão escolar é mãe adolescente. Uma criança que tem uma família formada, que tem afeto, que tem carinho, ele certamente não vai ser uma presa fácil para o crime. E nem para o consumo de droga. Nem para o consumo de droga. Então, é esse crescimento responsável, essa paternidade, essa maternidade responsável, com investimento em educação, no médio e no longo prazo, a única forma... Porque a gente vai investir em presídio, ou vai investir em creche, a gente vai estar enxugando gelo. Eu conheço, tem 208 creches conveniadas em Porto Alegre. Eu ando visitando elas sempre. Mas discordo em relação a isso. É a mesma coisa em saúde, por exemplo. E onde não tem saneamento básico, adianta colocar médicos? Tem áreas que não tem saneamento básico. A criança vai ter uma infecção gastroenterite hoje, amanhã pode colocar 50 médicos. Falando de John Hopkins, não vai corrigir. Claro, vai ter mas é isso que se faz. Daí, lá nas vilas de Porto Alegre, o médico não vai na vila. E lá as crianças só usam, isso eu me lembro até, minha descalço andando no esgoto. O que adianta no Campo da Tuca colocar 2 mil médicos no Campo da Tuca se não colocar saneamento? Pé descalço andando no esgoto. E a taxa de saneamento básico aqui em Porto Alegre não é de 100%. Vamos ao ponto final. Não, chega a 60%. Vamos ao ponto final, com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Paulo Sérgio, a bancada está provando. Por isso que aqui no Rio Grande do Sul ninguém quer ficar, todo mundo quer sair. O Vanderlei de Cachoeirinha. Seu ponto final, doutor Eduardo Trindade. Começou, termina. O meu ponto final é principalmente o seguinte, vamos pensar em políticas públicas adequadas. Inclusive agora, todo mundo se queixa do IP, mas alguém está vendo que os 3 grandes órgãos patronais aqui do Estado não repassam os valores ao IP? O IP com déficit de quase R$1 bilhão. E daí se reclama que o IP não funciona, realmente. Da forma que está, não tem como funcionar. Isso que ele atua principalmente no setor mais humilde do funcionalismo público. E esse setor mais pobre, que agora não está recebendo salário em dia, principalmente essa professora que sofre em fila do SUS, sofre em fila agora, não consegue nem seu atendimento, que era uma grande vantagem. Isso também, no meu ano de serviço militar, que a gente aprendeu, o salário do militar é mais baixo, mas ele conta com um serviço de saúde adequado. O funcionário público estadual também acreditava nisso e busca, às vezes até com salários baixos, um serviço. Diz que agora o IP, que era para funcionar de uma forma exemplar, funciona de uma forma precária e não vê solução. Por isso que agora... Falar em assistência à saúde, o Hospital Militar fez uma reforma grande lá, né? É um outro hospital, né? Viveu uma fase muito ruim. Seu ponto final, vereador Walter Nagle. A gente está vivendo um êxodo no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre não é diferente. Eu li um dado aqui que 800 mil pessoas teriam deixado o nosso estado nos últimos anos procurando alternativas. Eu quero contrastar isso com um fato tecnológico que aconteceu essa semana, os 50 anos do homem ter chegado na Lua. É uma conquista histórica, fantástica, e fruto do investimento em tecnologia. E quando a gente está falando aqui das coisas mais comezinhas, a gente não consegue avançar nisso. E em outros países nos dando esse exemplo, acho que a gente precisa e tem todas as condições
de estabelecer um novo marco para o Rio Grande do Sul e para Porto Alegre. E há muito tempo eu falo nisso. Nessa juventude que está chegando aí, o futuro, investir em tecnologia. Dia 21 foi 50 anos do homem na Lua. Vamos nos espelhar nessas coisas. Ontem eu estava vendo todo o programa Apollo, é aquele negócio fantástico. Como é que os caras foram investindo? Qual foi a política de buscar na Alemanha da Segunda Guerra as grandes mentes e levar para os Estados Unidos e para a Rússia? Nos Estados Unidos chamava de brain drain. A política de identificar quem eram as grandes cabeças, levar para lá, botar dentro das universidades, começar a investir em ciência, começar a investir em tecnologia, desenvolver a medicina a partir daí, desenvolver a aviação a jato e desenvolver os foguetes. E a partir disso levaram o homem até a Lua. E os Estados Unidos é a locomotiva do mundo por força disso. Então acho que investir em segurança, ou seja, o cidadão tem liberdade, mas se sair fora da liberdade dele, ele vai responder. Investir em educação e investir em tecnologia é o único caminho para a gente vencer essa crise que Porto Alegre e que o Rio Grande do Sul vivem e a gente parar de perder gente e deixar e manter os nossos gaúchos aqui. Tá bom, olha, o seu lenço, pode até trocar o que o senhor tem aí e botar uma lençometria aqui. Posso trocar? Não, fica com o seu aí. Esse é para óculos, é para o seu celular, enfim. Tá bem. Paulo Sérgio, se está no contrato que a Fraport remova as famílias invadidas, só confirma um absurdo, pois, em primeiro lugar, isto é uma responsabilidade da administração pública e não de uma empresa privada. Este exemplo só reforça como o sistema público brasileiro sempre tenta esquivar-se de suas responsabilidades, terceirizando seus problemas e sendo implacável com a aplicação da lei. Por essas e outras que as empresas estão saindo do nosso Estado. É lastimável, o Raman de Montenegro dizendo. Mas alguém obrigou ela a assinar o contrato? Marcelo Dornelles, acho que a nosso Fraport, procurador. como se fosse um cidadão hipossuficiente que não teve condições de avaliar um contrato que é assinar. Também essa visão paternalista que se coloca em relação à empresa e empreendedores também tem que se questionar. Então alguém pegou e disse, tu é obrigado a assinar o que está aqui. Ninguém obrigou ninguém a assinar nada. Agora, depois de assinado, aí vai fugir da responsabilidade de cumprir? Não, não vai. Então, o contrato tem que ser cumprido. Nós só temos que saber se o valor é justo, né? Aí sim, acho que o valor tem que ser discutido, mas a responsabilidade de cumprir tem que cumprir. Eu queria retornar à questão da... Só dizer para o doutor Eduardo ali a questão do IP, tá? Saiu essa semana, acho que foi ou na outra, uma matéria que envolvia dívidas em relação ao IP Saúde. Nós fomos olhar, que foi citado no Ministério Público, e nós discordamos frontalmente dos números, tá? Que foram colocados. Então, nós podemos até continuar a nossa conversa mais adiante. Só que, como foi colocado publicamente, né, nós discordamos desses números, estamos avaliando o que aconteceu, o porquê dessa notícia e por que o IP está trabalhando com esses números em relação aos poderes do Estado. Eu quero, ponto final, voltar, eu não cheguei a concluir a questão quando falava de segurança, na questão da droga, né? Nós temos muito pouco trabalho na área da prevenção, muito pouco trabalho na área da prevenção. Precisaria muito mais, sabe? Eu acho que se falou no Uruguai, e eu concordo, Zuco, de que a opção pela liberação não é uma boa opção. Agora, é muito claro que a opção, que a guerra às drogas também não é uma boa opção. Nós ainda não encontramos o melhor sentido, entendeu? Porque não precisa ficar entre 8 e 80. Não é liberar, mas também a punição da forma como tem sido feita também não tem avançado. O que nós temos assim, cada vez mais a violência é financiada pelos traficantes de drogas. Eles dominam efetivamente regiões inteiras, eles dominam países inteiros. Eu falei mais de uma oportunidade de aproveitar a sua experiência militar, né? Por exemplo, nós temos fronteiras abertas, nós temos fronteira com a Colômbia, nós temos fronteira com a Bolívia, com o Paraguai, e a droga entra todo dia aqui no nosso país, sabe? Então, a grande estratégia de segurança pública do país, guardar as fronteiras. Guardar as fronteiras, com toda a dificuldade que a gente sabe que ela é continental e o nosso país, etc. Mas nós temos que voltar. Se nós voltássemos todas as forças de segurança nacional para as fronteiras, tenho certeza que a diminuição da violência seria praticamente imediata no nosso país. Como foi, vejam, o exemplo está aqui no Rio Grande do Sul. E eu ajudei a liderar, e nós juntos,
na questão da Pulso Firme, eu como procurador-geral, tu ainda no Exército Brasileiro, olha a guinada que deu na redução da criminalidade aqui no nosso Estado com a transferência dos líderes de facções para fora do Estado. E nós trabalhamos juntos nisso. Então, veja, se nós conseguíssemos focar nas fronteiras, tenho certeza que a diminuição da violência seria imediata no nosso país. Lensometria. Pode servir para o seu celular. Estou usando óculos, não? Eu estou usando para ler. Então tá aqui, lá em casa foi disputado isso aí, viu? Então, vamos dividir lá em casa. Foi disputado. Olha aí, viu? Que ficou beleza, ficou? Serve para até para... Ficou bonito, olha ali no vídeo. Ali, ficou e combinou. Paulo, deixa eu só... Olha aqui, somos os melhores em quase tudo. Como gostamos de uma peleia, tia, na maioria das vezes, isso só atrasa nosso progresso e desenvolvimento. Muitas vezes dificuldades são criadas para logo adiante vender uma facilidade. Menos ranço, menos judiciário, menos morosidade e mais bom senso nas demandas do Rio Grande do Sul. Jacir Melo de Campo Bom. Só para complementar as palavras do procurador Marcelo, eu só quero dizer que nós temos 17 mil quilômetros de fronteira, mais as fronteiras oceânicas, e eu que já morei na Amazônia, eu sei o quão difícil seria realmente esse combate nas fronteiras. Ainda me prendo muito, lógico que concordo com ele, que o sistema prisional é realmente o grande problema da insegurança, mas a nossa impunidade. Temos que fazer esses vagabundos mofar na cadeia. Meu ponto final refere-se, e eu quero compartilhar com os amigos, a semana que vem estou indo em Brasília, segunda, terça e quarta, vou lá na quarta-feira com o ministro da Educação, onde nós lançaremos as escolas cívico-militares. E aí vem esse compartilhamento. Eu peço a que os prefeitos das cidades do nosso Rio Grande, que tenham a intenção de colocar escolas cívico-militares, entrem em contato com a gente aqui na Assembleia. Já temos propostas avançadas com Santa Maria, Caxias do Sul, Lajeado, Pelotas, Livramento, enfim. E acho que é uma oportunidade também de trabalhar a educação, novamente ficarmos de pé para receber o professor, novamente se iniciarmos a semana cantando hino nacional e não esses funk lá no Farroupilha, sim, e tem Exim, no Farroupilha, é a única escola no Brasil que tem Exim. Parabéns. Então, Escola de Instrução Militar. Essa escola cívico-militares é uma situação que eu fiquei muito satisfeito de saber que o governo federal está implantando o nosso modelo, que foi agora proposto na Assembleia, que o governador Eduardo Leite assim entendeu e vai também, já entrou com o nosso Parabéns, projeto. isso é uma grande ideia. Tomara, Deus permita que isso aconteça. Muito obrigado. A sua lensometria aqui também. Vai combinar mais ainda que o meu tênis. De aniversário hoje, o amigo do nosso Walter Nagelson, Mick Jagger. Espero que ele não venha no jogo do Inter. Essa está tudo tranquilo. A minha amiga governadora Ieda Cruz, de aniversário. Parabéns, Real. O procurador de Justiça Gilmar Maronese, de aniversário. Mas sabe que... Já ligou para ele, não? Não, sim, na verdade o dia dele não é hoje, ele tem um problema de documentação, então a gente... Ele faz 3, 4 faz aniversários. 3, 4 aniversários. Maurício Zedric, deputado federal de aniversário, a Danusa Leão, o Sérgio Goldstein, a Aline Schuch, o Carlos Alberto Freitas, o André de Donê, entre tantos, acompanhando aqui o Mick Jagger. Depois a Fernanda Posebon, o Fábio Sklovski, a Laura Bertazzo Mazon, filha do nosso Eduardo Mazon, e o Dalmiro Dutra, nosso homem da agricultura, um dos grandes nomes da agricultura do Rio Grande do Sul. A minha continência eu já prestei antes, né? Para quem foi, deputado Duca? A minha continência? Para o juiz Johnson. Juiz Johnson. Que, por sinal, além de fazer um excelente trabalho, eu tive conversando com ele por telefone, me deu uma grande ideia. Participante aí do Papo Debate Estrelas e vem aqui no Papo Debate. Nós vamos tentar ajudar com essa questão dos recursos. O juiz deu uma baita ideia, se Deus quiser a gente vai oportunizar em breve. É a minha melhor continência? Bom, como militar eu quero primeiro saudar... Faça sua continência, não a revista Tropa. Vamos passar a revista Tropa aí. Excelente. Outro dia o cara começou aqui dando uma continência e bateu umas 30 aqui. A minha melhor continência é aos 507 soldados e soldadas da Brigada Militar. Vocês me representam, parabéns. Mas eu quero deixar... Eu quero dar só um abraço à dona Maria João Halp,
aqui no último programa. Sim, prestou Sérgio, continência. ela me saudou, então gostaria de dar um grande abraço, me agradecer Nossa diretora da TAP. A sua continência, doutor Marcelo Lourenço. A minha continência vai às irmãs Lemos, que são a minha mãe e as 3 irmãs dela que não perdem o teu programa. E sábado, no aniversário. A tua mãe é uma elas figura todas muito querida. Comentando, então, a Yara Dornelles, minha mãe, e as minhas tias, a Maria Júlia Lemos, que está assistindo, me mandou mensagem agora. A Yolanda Lemos, minha tia, e a Marlene Lemos. Todas elas não perdem o As teu gurias programa. estão todas no programa. As gurias. Oh, maravilha. Walter Nagelston, sua continência. Eu quero dar um abraço aqui ao Robinho e ao Giovanni. Não, abraço sua continência. E a minha continência, Ah, tá. posso? Não, porque tem uma presidente aqui de uma associação que diz eu não presto continência. Eu dou abraço ou beijo, continência. Ela não sabe, mas a gente presta. Isso é uma A coisa liberdade de medieval, feudal. E a minha continência. A continência tem que... É uma consideração. Tem que prestar, tem que bater assim. É isso. Pô, sabe fazer direitinho, hein? Vou falar assim, então, aqui, ó. Serviu em Bagé. A todos os Acertou o vovôs, dedo ali. Me levaram até a Antártida. Se eu Acertou não o dedo. aprender, Polegar né? também é dedo, né? Se eu for nas asas da FAB e a convite generoso da Marinha do Brasil até a base brasileira na Antártida não aprender a bater uma continência, então tem que me deixar preso lá na Antártida, nem me manda de volta para cá. Eu quero dar a minha continência aos vovôs e vovós do nosso Rio Grande do Sul pelo dia de hoje. Hoje é o dia do vô. É mesmo? Ah, isso aí. Pô, É verdade. que maravilha. Aqui não tem vovô ainda. Não, né? Eu vou até a minha continência do Fernando Vieira, que já é bivô. É bivô. As ações dele caíram 80% do mercado. Olha, tá na unha. Desde da Allergan, caíram Sua continência, 85%. presidente. Eu, como eu comecei o programa, vou mais uma vez prestar minha continência ao doutor Marcelo Dornelles pela questão institucional profícua, gostaria de dizer, doutor Marcelo Dornelles, exemplo de homem público, pela questão do nosso termo de cooperação, que ele, numa visita de cortesia do CREMERS ao Ministério Público, teve uma ideia que realmente está beneficiando a toda a sociedade gaúcha, não tenha dúvida. Uma reunião de cortesia, surgiu a ideia e agora está mostrando seus primeiros resultados. Muito obrigado, Marcelo Dornelles, deputado Tenente Coronel Zucco. Obrigado, nosso presidente do CREMERS, Eduardo Trindade. Obrigado ao nosso vereador Walter Nagelston. Dá para sentir que ele é candidatíssimo, né? Não sei aqui, mas é candidato. Ou sei aqui, bom sei. Só uma coisa. Bom fim de semana para todos. Na segunda-feira nós estaremos aqui novamente. Vai ter o deputado Lara aqui conosco, ele que esteve até agora, até há pouco, né? Não participou do Só programa. continuar sendo seu amigo sempre. Ah, não, mas isso é impossível não deixar de ser. Ah, e vem aí o Jornal da Pampa, que de Porto Alegre comanda a Vera Armando. E do interior, os nossos colegas das nossas geradoras locais e as nossas 106 retransmissoras. Até segunda. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.